Olá a todos, amigos do violino. Eu sou Luiz Otávio Santos, violinista barroco e maestro. Estou aqui muito contente de participar desse evento, meu amigo Airan. E é um evento que eu tenho muito carinho, porque tem esse foco específico, né? No violino, no repertório, nos intérpretes. E eu fico contente de vir e mostrar a minha trajetória, né? A minha experiência já de 3 décadas com a música antiga, com os instrumentos antigos, né? Com as formas de tocar, né? As diferentes maneiras de enxergar a partitura, as diferentes maneiras de reagir aos instrumentos antigos, né? A descoberta de novas técnicas, antigas técnicas. Ou seja, é uma aventura muito criativa, muito frutífera, que eu acho que não faz mal a ninguém, não tem efeitos colaterais. Talvez o único efeito colateral seja que é um caminho sem volta. Uma vez que a gente está em contato com esse mundo, coisas irreversíveis transformam na nossa cabeça, como músico, como artista, mas para melhor, né? Por exemplo, vocês ouviram aí a primeira peça, uma Ricercata, de Bassano, Giovanni Bassano, que na verdade não é bem uma composição, né? É uma demonstração de uma técnica típica instrumental dessa época do fim do século XVI, início do século XVII, que é o nascimento da linguagem do instrumentalismo, a linguagem dos instrumentos. A gente tem que ter em conta que a Renascença, né, a gente tem aí a música oficial exclusivamente em torno da música vocal, né, do contraponto, né, a música séria, né. E os instrumentos, durante essa época, eles tinham um mundo assim, relegados a uma função meio marginal, né, eles estavam sempre inferiores, eles não galgavam nunca esse topo, né, da música de igreja, a música eclesiástica, vocal. Então a gente encontra muito a música instrumental na Renascença nessa esfera da música de dança, né, das músicas de taverna, da música incidental para banquetes e bailes, né. E aí, a partir dessa música, a gente vê que começa a nascer uma linguagem própria. Os grandes instrumentistas tinham uma necessidade de tocar mais, né? Não simplesmente usar o repertório contrapontístico, vocal, né? Era muito pouco, né? Poucas notas, né? Os instrumentistas gostam de tocar muito, né? Então, o que acontece é que pouco a pouco começa a nascer esse jeito de usar uma partitura já composta e como base, e a partir daí diminuir, né? Usar cada vez mais intervalos rápidos, né? Menores, dentro dessa linha estática e meio, né, vocal e meio parada, com figuras que valorizavam mais o instrumento, né? Então, escalas, intervalos, né? Saltos, né? E efeitos, né? Que valorizavam o instrumento. Então aí a gente pode dizer que começou a música instrumental. Esse Bassano é um bom exemplo disso, né, que é uma espécie de tratado de como fazer diminuições e como compor para o instrumento. Pouco a pouco essa técnica de diminuições foi absorvida nessa música séria para instrumentos que começou a acontecer no início do século XVII, onde a música instrumental atingiu finalmente esse patamar de música erudita, né, de música culta. E aí a gente vê essa mistura híbrida, né, de música vocal e música instrumental, muito genialmente misturada, que depois resultou em todo esse repertório para instrumentos que a gente conhece um pouco melhor, né, no século XVIII. Mas é muito importante conhecer esse início, essa gênese, né, que é fascinante, realmente o Big Bang dos instrumentos, principalmente o violino, que é um filho do barroco. Ele começou ali que realmente o barroco, o violino, se estabelece.
Pois então, vocês acabaram de ouvir a sonata de Marco Uccellini, se chama La Lucinia Contenta. Uccellini é um desses compositores desconhecidos, que faz parte de uma legião de compositores desse início do barroco, né, que a gente chama de baixo barroco. No inglês tem uma expressão boa, né, early baroque, né? A gente tem que ter em mente que o barroco são muitos estilos, são muitos barrocos, né? Não é possível que 150 anos de estilo seja sempre o mesmo, né? Estático. Então esse período do baixo barroco, do início do barroco, é talvez um dos mais criativos, um dos mais loucos, né? Onde os compositores de repente sentiram esse prazer com a liberdade, com a experimentação, né? O que Monteverdi chamou de seconda prática. A prima prática seria o contraponto, a tradição, né, renascentista, e a seconda prática seria essa música nova, que realmente deu trabalho para se estabelecer. A notação teve que ser reformulada, né? O conceito de tonalidade, né, teve que ser estabelecido de novo, né, o maior e menor, né? A invenção da ópera, que é praticamente o que aglutina todas essas invenções, é o grande, né, carro-chefe, né, o emblema da proposta do barroco, né, da música que imita as emoções, que descreve musicalmente o que o texto está dizendo, né, que descreve situações, né, pictóricas. A música, de repente, teve liberdade, né? As regras do contraponto estavam soltas, né? Então, essa coisa da ópera, né, de ter uma ideia de que existe um drama e a música é parceira desse drama, para os instrumentalistas, isso foi um prato cheio, porque a gente pode bem imaginar que se a gente tem essa comunhão, esse casamento, né, proposto principalmente por Monteverdi, entre palavra, né, texto e música, os instrumentalistas propuseram o seguinte: vamos tirar o texto e deixa só a música, né? Então o que vocês ouviram foi justamente uma espécie de pequena ópera, né, dentro desses padrões da ópera do Early Baroque, né? A declamação, né, a total obediência às variações das emoções, dos afetos, como a gente fala do texto, né? E tudo muito recitado, né? Recitare parlando, como se falava na época. Parlando, cantando, desculpe, né? Cantando, falando, né? Então os instrumentos começaram então a seguir esse ideal, né, de fazer o instrumento como uma voz, e a voz também tem que falar, né? Então você não só mais tocar a diminuição, por exemplo, como ideia mecânica, mas agora o instrumento tem um texto, né? O instrumentista se transformou num orador, né? Então a sonata de Uccellini mostra bem isso, todos esses arroubos, né? Os intervalos, as mudanças súbitas de cor, né? De luz, como no teatro, né? E curioso que isso sem palavras, sem um texto específico, então o instrumentista está livre para imaginar e propor para o público diversas coisas, mesmo antagônicas, né? Aqui a gente vê no Uccellini também essa fusão da música vocal, essa declamada, falada, cantada, e também o instrumentalismo, né? Essas escalas, esse lado do virtuosismo, né, do instrumentista, estão fundidos para sempre, né? A gente não vai realmente nunca mais ter uma composição que é de um jeito e a outra de outro, né? Unicamente com diminuições, unicamente com o estilo vocal. Agora a coisa se fundiu num mundo só, né? E os instrumentos cresceram muito com isso, né? Os virtuosos da época, né, que se destacavam nos seus instrumentos, eles ajudaram a catapultar enormemente as dimensões, as possibilidades dos instrumentos. Aí está o Uccellini, como por exemplo Dario Castello, o Buonamente, o Biagio Marini. É realmente uma turma de compositores italianos que estabeleceram, principalmente no caso do violino, essa linguagem de música virtuosística.
vocês ouviram agora a sonata La Cesta de Giovanni Antonio Pandolfi Miali, outro compositor desconhecido, faz parte dessa ressurreição promovida pelo movimento de música antiga. Uma das grandes coisas que esse movimento, os grandes méritos, é realmente esse resgate de compositores que estavam sepultados e injustamente, né? Música muito boa, às vezes tiveram inclusive um impacto e um papel muito importante na época, mas que foram esquecidas. Na minha opinião, o esquecimento dessas peças se deve também porque elas dependem de uma performance histórica, elas dependem de um olhar contextualizado. No caso do violino, é importante que essas músicas sejam tocadas no violino barroco e com a técnica e com as ferramentas que o violino barroco exige, né? Tudo isso que a gente está falando, da música retórica, né, do declamar, de imitar a fala, é muito mais natural e muito mais obrigatório com o violino barroco do que com o violino moderno. Não estou excluindo a possibilidade de que isso possa ser executado também com o instrumento moderno, mas o recurso é outro, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu não falei, quase esqueci. O diapasão que eu estou utilizando hoje é um diapasão indefinido, né? Eu fiz até de propósito, até para demolir um pouco a ideia que já está solidificada hoje no mundo da música, de que existe um diapasão barroco. Infelizmente, o mundo moderno vive muito dessas padronizações, né, dessas estandizações, e não era o caso no barroco, né? Existiam diapasões das mais variadas formas, né? Cada cidade tinha o seu diapasão, né? A gente tem a pesquisa que mostra, por exemplo, instrumentos de sopro, né, que é uma fonte muito importante, né? Apesar de que o instrumento pode variar muito com o jeito de tocar, mas pelo menos é um objeto fixo, né? Existem todos os diapasões possíveis. Esse 415, que é tão, né, fetichizado hoje em dia, é um dos mais pouco usados, né? Um dos menos usados, melhor falar, né? Existiam 400, 405, 412, 392, né? 440, 465, meio tom acima ainda de 440. E havia uma coisa também que o instrumentista não tinha uma obrigação, se não estava tocando com um instrumento de afinação fixa, de ter realmente um diapasão X, né? Então o que eu fiz hoje aqui foi simplesmente descer as cravelhas e tocar com um diapasão muito baixo, perto de 392 Hz, que equivale ao Sol do 440. Então isso deixa o violino com um som completamente diferente, como vocês perceberam, né? Que é para justamente mostrar que acho que a gente tem que chacoalhar um pouco essa ideia de que o som do violino é aquele e que o padrão de execução é aquela, né? Violino é uma coisa muito arquetípica, né? A rabeca é um violino, né? O violino folk é um violino, né? O violino jazz. E o violino barroco veio para mostrar que existem várias formas. Então hoje eu trouxe aqui a forma mais esquisita, de propósito, para mostrar para vocês quão rico pode ser uma experiência esquisita, né? Ou fazer o violino soar de uma forma completamente inesperada, né? Então, o Pandolfi Miali veio aí para mostrar para vocês essa história dos compositores de violino virtuosos, esquecidos. E eu vou terminar com, claro, Bach, que dispensa qualquer comentário, né? Aliás, seria necessário mais um programa para poder falar só de Bach, mas eu escolhi o famoso adágio da sonata em sol menor, para violino solo, que é como um hit parade para os violinistas, né? Existe também esse engessamento da escuta e da forma de tocar, e eu vou propor para vocês uma versão estranha, né? Com um violino esquisito, com as cordas diferentes, né? Com um diapasão diferente e com a forma de tocar com o arco, com o vibrato diferente, mas sempre embasado naquele início da retórica, da fala, da declamação, da diminuição do virtuosismo instrumental. E Bach soube como ninguém fazer isso, sintetizar e catapultar esse estilo para o futuro. Nós estamos ainda e sempre estaremos aprendendo e humildemente com a música de Bach,
né? Então ele é um sintetizador de uma era e um profeta para as situações futuras.